conta ou contem quantas bênçãos Deus já fez. Quantas bênçãos nós temos para contar? Evidentemente, muitas. E todo dia quando eu acordo, eu respiro fundo. Eu digo, Senhor, obrigado. Parece que o pulmão tá bom, tá tudo certo comigo. Eu já começo agradecendo a Deus a partir dali, daquele momento de ter os pulmões funcionando, que hoje já é a grande bênção de começar o dia na presença do nosso Deus. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Estive hoje pela manhã na capela. Faleceu a irmã Lúcia, esposa do Sebastião, nosso ministro de patrimônio, Tião da Cantina. Faleceu a esposa dele. O sepultamento será às 14h30. Estava 15h30, foi antecipado. E hoje, bem cedo, eu fui à capela. Estive ontem, saímos tarde da noite da capela, eu e o pastor Marcelo ontem, depois de um dia cheio de reuniões. E hoje pela manhã nós fomos lá. E estava chegando o corpo do pastor Sidney Coelho, pastor da Igreja Metodista Wesleyana, da comunidade do Neilo. Foi meu aluno no seminário wesleyano, no seminário Ser Forte. Houve um período que uma turma estava para se formar e o pastor Jamil me pediu se eu poderia dar aula de grego para eles, para que eles não se formassem sem ter as aulas de grego. E durante um período eu fui professor de grego do pastor Sidney, e hoje, quando eu estava lá na capela, o corpo dele estava chegando, pastor Sidney Coelho, irmão do pastor Silmar Coelho, e ele estava chegando o corpo estava chegando para o sepultamento. Nós estamos perdendo muitos pastores. As igrejas, de um modo geral, estão vivendo um momento muito difícil. E nós temos tomado muito cuidado com o uso de máscaras e com distanciamento, com aqui dentro do templo. E essa semana nós estamos chegando ao limite. Provavelmente hoje à noite nós fecharemos tudo outra vez. E eu sei que nós estamos por decreto federal, decreto estadual e decreto municipal do último governo. O culto é considerado atividade essencial. Então nós estamos isentos de ser alcançados por essas decisões que hoje nós estamos vendo de lockdown, de reclusão residencial. Nós temos esse benefício, mas evidentemente temos também que dar a nossa parcela enquanto igreja, de contribuir para que nós possamos ter dias melhores. Então hoje à noite, após o corpo diaconal fazer a programação, nós entraremos de novo participando também do lockdown. E os irmãos serão avisados. Por que estamos fazendo isso? Porque nós não tomamos cuidados aqui? Não, nós tomamos todo cuidado. Todo mundo aqui usa máscara tapando a boca e o nariz o tempo todo. Nós usamos método de esterilização e higienização das mãos quando as pessoas chegam aqui, acompanhamos durante o culto. Estamos preocupados, nós temos uma pessoa por banco, a não ser que seja da mesma família. O casal pode sentar juntos, porque em casa está junto o tempo todo. Nós temos tomado esse cuidado, mas eu acredito que para o bem da comunidade petropolitana, do estado do Rio, do mundo, nós devemos dar também a nossa parcela de contribuição, de participação. Então, hoje à noite, vamos atender aí a determinação do governador do estado, do prefeito do município, e vamos dar a nossa parcela. E durante esse período, até dia 5, me parece, vamos permanecer fechados. Nós vamos transmitir os cultos online. Estarei pela manhã aqui orando ao Senhor. O pastor Marcelo virá pela manhã, estará orando ao Senhor também, e nós estaremos intercedendo. Isso a gente não vai parar de fazer. Nós fazemos aqui sozinhos, evidentemente, mas nós estamos orando pela igreja desde o dia 18 de março do ano passado. Direto estamos intercedendo em favor da igreja. Então, nós estamos comunicando a você que está aqui, e eu quero agradecer, você tem se empenhado para estar aqui, mas você que está em casa, também estamos comunicando a você que durante esse tempo
nós ficaremos, outra vez atenderemos a determinação. Mas se a gente não nós não somos alcançados pela lei, por que vamos atender? A Bíblia diz que devemos obedecer às autoridades constituídas, e nós devemos dar um bom testemunho para a nossa comunidade. Então vamos parar de novo. Nós teremos semana que vem a apresentação de um grupo musical, mas o grupo estará aqui sozinhos. Vamos transmitir, a Glaucia estará regendo um grupo com um musical pela Páscoa, mas você vai assistir em casa, você não poderá estar aqui, a não ser os vocalistas e o pianista e a regente. Então nós vamos procurar ajudar também fazendo a nossa parte. Amém? Amém ou não amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Quem achou Lucas 19, diga amém. Só o pastor Marcelo? Ô glória. Quem achou Lucas 19, diga amém. No celular, né? Que está difícil carregar a Bíblia. Se jogar álcool na Bíblia, mancha tudo. Diz assim Lucas capítulo 19: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria, guarde essa expressão, e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado a Deus por esta manhã. Obrigado pela saúde, pela proteção. Ó Deus, obrigado por todos aqueles que já passaram pela experiência do Covid-19 e, ó Deus, receberam o livramento do Senhor. Ó Deus, nesta hora, ó Deus, nós te agradecemos por todas essas pessoas que já estão curadas. E, ó Deus, pedimos por aqueles outros, ó Deus, que enlutados pela perda de um ente querido, também por esta enfermidade. Que o Senhor venha confortar e consolar o coração de cada parente, de cada amigo, ó Deus, que tem o seu coração enlutado. Abençoa o Stefano, que perdeu um amigo querido hoje pela manhã. Que o Senhor conforte e abençoe o seu coração, dando a ele forças, ó Deus, por estar aqui servindo ao Senhor neste momento de luto. Abençoa, ó Deus, a família do Sebastião. E, ó Deus, nesta hora, abençoa-nos com a palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jericó é o segundo Jeremias Albright. Ele tem uma obra em alemão, Heilsgeschichte, História da Salvação, escrita por esse historiador, e ele coloca Jericó como o aldeamento mais antigo da face da terra. Jericó, essa Jericó que nós estamos lendo, ela vai ser marcada por experiência, por historiadores, e principalmente quando da mão de Augusto César, Herodes vai conseguir conquistar, receber a região de Jericó,
e vai estabelecer que Jericó será um centro de inverno, de descanso do imperador. Então Jericó recebe uma reforma extraordinária. Havia um pequeno castelo Asmoneu, e ele vai ser reconstruído e ampliado para que ali possa ter o descanso de inverno do imperador, ou do representante do imperador. Então Herodes, o tetrarca, ele vai construir ali piscinas, vai construir naquele lugar pistas de corrida, hipódromo, vira um grande lugar, um grande centro, um lugar de uma grande mansão do Império Romano. E este lugar é marcado por pelo menos 3 textos bíblicos extraordinários, e um deles eu gostaria de destacar nesta hora. Nós olhamos para o texto a um homem chamado Zaqueu, e Zaqueu, ele tem alguns obstáculos para vencer, para que possa estar com Jesus. Os obstáculos não são para que você, ao olhar para eles, você possa desistir, mas o obstáculo, ele está como um agente desafiador, para que você possa instaurar, aplicar uma força maior, aceitar um desafio maior, para que você possa vencê-lo. E cada vez que você vencer um obstáculo, seja ele qual for, você se sentirá melhor. Imagina, por exemplo, nós conhecemos muito bem o Usain Bolt, o grande corredor jamaicano, que é a grande figura da corrida de 100 metros raso. Ele é o grande vencedor da história desta corrida. Mas existe uma corrida de 110 metros com obstáculos. É uma corrida olímpica que foi instaurada em Munique, começou em Munique, e essa corrida é muito mais desafiadora do que a corrida dos 100 metros vencida por Usain Bolt. E Mosley, um corredor americano, é a grande figura do grande desafio de correr com um obstáculo. Como assim você corre? Existem barreiras colocadas, e ele dá uma quantidade de passos, ele salta sobre aquele obstáculo, e ele dá outra quantidade de passos, ele não pode cair enquanto salta, e é muito mais difícil fazer a corrida dos 110 metros com obstáculos, do que fazer os 100 metros sem barreira. Mas por que alguém aceitaria o desafio de correr, tendo diante de si, à frente de si, obstáculos para serem saltados? Porque a glória de chegar, de ser o primeiro, a glória de conseguir chegar lá, ela recompensa o desafio que nós temos. Quando você olha para Zaqueu, Zaqueu não era um corredor de 100 metros, 110 metros com barreiras. Zaqueu era um homem que agora estava diante dele alguns obstáculos que ele precisaria vencer. Mas quais eram os obstáculos que ele teria que vencer? Primeiro diz que ele era um cobrador de impostos. Ser cobrador de impostos, imagine você que todos os dias aparecesse na sua casa alguém para poder recolher parte daquilo que você tem em casa. Não importa se fosse uma cabra, um animal, um vaso de barro, não importa se fosse uma túnica, o Império Romano recolhia dentro da sua casa aquilo que queria para poder pagar os impostos. Você fala, mas eu pago impostos. Paga o tempo todo, você paga impostos hoje, graças ao Império Romano. Você paga impostos o tempo todo. Se você compra um carro, você paga até 42% de impostos, de imposto industrializado, de produto industrializado, daquilo que você está comprando. Você paga ICMS, paga sim imposto de circulação de mercadoria no Estado. Quando você compra alguma coisa, o Estado fica com esse imposto que você recolhe. Você paga ISS, imposto sobre serviço ao município. Você paga imposto no arroz, você paga imposto na gasolina, você paga imposto na roupa, no sapato, em tudo que você possa fazer. E esse homem, ele ia pessoalmente recolher o imposto.
Ele era odiado pelo seu povo, ele era desprezado, era visto como uma escória do seu povo, porque ele se levantava contra o povo para retirar do povo, para levar para o Império Romano. Ele teria que vencer essa dificuldade, ele teria que vencer os seus problemas morais, teria que vencer o seu problema profissional, para que ele pudesse se aproximar de Jesus. Quando você deseja e resolve que vai ser crente em Jesus, você começa a perceber que vai ter que vencer inúmeros problemas que estão diante de você. Isso mesmo, problemas de relacionamento. Eu me lembro que quando aceitei Jesus e voltei para o bairro que eu morava, já naquela primeira semana, nos primeiros dias da primeira semana, eu comecei a enfrentar a rejeição de algumas pessoas. Eu comecei a enfrentar a zombaria de algumas pessoas, porque agora eu era crente em Jesus. Eu comecei a perceber que alguns amigos foram se afastando, porque agora eu estava falando de Jesus àquelas pessoas. Você tem que enfrentar esses obstáculos, e o primeiro deles é o obstáculo de relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor, se você quiser servir ao Senhor. Não é possível ser popular e ser cristão fazendo a vontade de Deus. Você uma hora terá que escolher: ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade das pessoas que estão ao seu redor. Você terá que escolher se você vai cumprir o propósito do coração de Deus, ou se você vai ter que ignorar isso para fazer e realizar o propósito do coração das pessoas que estão ao seu redor. Zaqueu teve que fazer isto. Ele teve que pensar: o que é que as pessoas vão pensar de mim? Mas isso não vai me importar agora, isso não me importa agora. Não quero saber o que eles estão pensando, o que eles vão dizer. Eu vou convidar Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero estar ali onde ele vai passar, eu quero estar lá. E ele então disse: eu vou. As pessoas vão me rejeitar, talvez eu seja até agredido em público, mas eu estarei lá. Quantos crentes em Jesus enfrentam dificuldades? Quantas esposas voltam para casa e os esposos não querem que elas sejam crentes em Jesus? Quantos esposos voltam para casa e a esposa e os filhos não querem que ele seja crente em Jesus? Ele é hostilizado. Lembro-me de uma situação em São João, que a esposa acordou. Agora o marido era crente, sabe o que foi que ela fez? Molhou toda a roupa dele, alegando que ia lavar toda a sua roupa. Esvaziou o seu guarda-roupa, todas as camisas, todas as calças, pegou tudo que ele possuía e colocou no tanque e molhou. E ela disse: agora ele não vai à igreja, era domingo pela manhã. Sabe o que foi que aconteceu? Ele chegou domingo de manhã para a escola bíblica dominical com o pijama que ele havia dormido. E o pastor perguntou: tudo bem? E ele disse: minha mulher molhou toda a minha roupa para eu não vir ao culto. E o senhor me desculpe, era a única que estava seca, eu dormi com ela e eu vim ao culto adorar ao Senhor. Você tem que enfrentar problemas, tem que aprender que você está se relacionando com Deus. E Jesus olhou e os que estavam ao seu redor perguntaram: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O segundo problema que ele teria que enfrentar eram problemas pessoais. Não era problema de relacionamento com os que estavam ao seu redor. A vida cristã é uma terapia, onde você todos os dias terá que deitar no divã de Deus e conversar com Deus a respeito de você mesmo. É bem verdade que muitos crentes preferem ficar falando da vida dos outros, preferem observar as filhas dos outros, os filhos dos outros, os casamentos dos outros, as empresas dos outros, passam o tempo todo tomando conta da vida dos outros. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Então, quer um conselho? Meta-se com a sua vida, olhe para você mesmo, deixe a vida dos outros de lado, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Você não terá que dar conta, você não tem que prestar atenção na vida dos outros,
Você tem que observar os seus próprios problemas. E Zaqueu estava vivendo exatamente essa segunda realidade. É o seu segundo obstáculo: enfrentar a si mesmo. Você lembra do filho pródigo? Quando ele estava longe do pai, diz a Bíblia, e caindo em si mesmo. Um homem fora de si só faz besteira. Se você quer acertar sua vida, você tem que se enfrentar. Você tem que deitar no divã de Deus e dizer: Deus, eu estou com alguns problemas que eu quero conversar com o Senhor sobre eles. Isaías, quando deitou no divã de Deus, ele olhou ao redor e Deus disse: e aí, Isaías? E ele deitado, olhando para Deus, numa figura, deitado no divã de Deus, ele disse: Deus, quero dizer uma coisa para o Senhor. E Deus disse: pode dizer. Ele disse: Deus, ai de mim, porque eu estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele disse: eu sou um homem miserável. Quando o apóstolo Paulo deitou no divã de Deus, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? O bem que quero fazer, esse não faço, o mal que não quero fazer, esse faço. E se não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, então não habita bem algum em mim. Isso é o apóstolo Paulo falando. Você tem que aprender a olhar para você mesmo se você quiser servir a Deus. É como na pandemia. Há muitas pessoas ao seu redor sem máscara. Há muitas pessoas ao seu redor negacionistas. Há muitas pessoas ao seu redor que não higienizam as mãos. Mas você tem que olhar para você mesmo. Você ficará doente não é porque eles não usam máscaras, é porque você também admitiu que é possível viver como eles estão vivendo. É porque você admitiu que é possível se comportar da mesma maneira que o grupo ao seu redor está se comportando. Quantas pessoas não querem olhar para si mesmas? Zaqueu olhou para si mesmo, disse: eu não vou ver Jesus. Diz a Bíblia que havia uma multidão e ele era um homem de baixa estatura. Então ele teria que vencer esse problema. Se você quer viver bem com Deus, você tem que aprender a vencer os seus problemas, enfrentá-los. E aí ele disse: eu subo numa árvore e resolvo o problema da estatura. Eu vou subir numa árvore. E ele não era um Usain Bolt, nem ele era um Mosley, e ele não era o filho do trovão, o grande corredor americano, mas ele era Zaqueu, que queria vencer os seus limites. Ele subiu numa árvore porque era baixinho e ficou em cima da árvore esperando Jesus passar. Jesus chegou, olhou para ele e disse: Zaqueu, eu quero agora ir para sua casa. Para isto para alguns seria um incômodo. Jesus, agora não, porque a gente está tudo desarrumado lá em casa, a gente não fez compra ainda. Jesus, a gente não tem dinheiro para encomendar uma pizza para o senhor ir para lá. Jesus, não dá porque o senhor sabe a dificuldade que é receber gente lá em casa. Eu não combinei nada assim de última hora levar o senhor para lá com esse monte de apóstolos. A minha esposa depois vai brigar comigo. Tem esposa que se o marido não avisar que vai levar alguém, é confusão na certa. Imagina Jesus se aproximando da casa de Zaqueu. A mulher de Zaqueu olha pela janela. A criança diz: mãe, o pai está chegando. Mas que bom, o almoço está na mesa. E Jesus, ela olha lá e diz: mas quem é aquela multidão? Ele está vindo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 12, sem falar nada. Pensou, Márcio? A confusão dos diabos que ia dar com a Adriana se aparecer com 12 em casa na hora do almoço sem avisar. Já imaginou, hein, Vera? Que problema que ia ser? Chamar no quarto, só um minutinho, vem, dá um pulinho aqui na cozinha, aqui, vem cá, vem. Como é que você traz essas pessoas todas para cá? E por que você não avisou?
Hoje eu vou à sua casa. Terceiro obstáculo que a gente tem que aprender a vencer: os obstáculos que estão dentro de casa. A gente muitas vezes lida com pessoas que vão bem no ambiente de trabalho, são ótimos profissionais e até se relacionam bem, me permito aqui o reflexivo, se relacionam consigo mesmos bem, mas não vão bem com a família, estão muito mal com a família. Zaqueu disse: vamos lá. A Bíblia diz que ele desce da árvore com alegria. Eu pedi para guardarem isso. Quando Jesus disse: Zaqueu, eu vou à sua casa, se ele não entendesse que teria que vencer o problema do relacionamento com as pessoas que estavam lá, se ele não conseguisse entender que teria que vencer o problema pessoal, os seus próprios obstáculos, ele jamais conseguiria levar Jesus à sua família. Ele não conseguiria vencer os obstáculos de chegar em casa com Jesus, porque muitas pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador pessoal, mas elas não conseguem voltar para casa fazendo com que a família perceba que Jesus está voltando juntamente com ele. Há algumas pessoas que não conseguem conduzir esta realidade de comunhão com Deus e transferi-la à sua família. Quantos dentro de casa estão morrendo sem Jesus? Quantos dentro de casa não querem ser crentes em Jesus por causa da própria família, que às vezes é crente em Jesus, mas dá um péssimo testemunho? Eu me lembro quando o pastor em Cabo Frio, fui fazer uma visita e haviam 2 garotos naquela casa, Mateus e Lucas, e eu estava dentro da casa conversando com a irmã e com o esposo, e os garotos estavam correndo no quintal, e de repente um garoto parou na porta da entrada da sala, virou-se para o lado de fora, de costas para a gente, e ele xingou uns 5 palavrões de uma vez só, xingando o irmão. A mãe levantou-se e ela, esbaforida, disse para o menino: menino, onde você aprendeu isso? Você não está vendo o pastor aqui? E ele virou-se para dentro da sala e foi: só porque o pastor está aqui, a senhora xinga o dia inteiro. E ela disse: é mentira. E o outro que estava lá fora, que havia se xingado, falou: é verdade sim, pastor. Levar Jesus para casa era a tarefa de Zaqueu. Levar Jesus para casa era a tarefa de Zaqueu. E ele volta, e a mesa é posta, e eles estão fazendo uma refeição, e ele, diante da família, ele se levanta, ele sente necessidade de que a família entenda o que está acontecendo com ele, e ele olha para Jesus e diz: Senhor Jesus, aquele que porventura eu defraudei, que eu tirei alguma coisa dele, que eu roubei alguma coisa dele, eu quero dizer que eu vou restituir a ele 4 vezes mais. Isso diante dos filhos e da esposa. O que ele está dizendo? Ele está olhando para Jesus para dizer isso, mas lateralmente ele está dizendo à família e os filhos: eu estou mudando de vida, eu não vou ser mais a pessoa que vocês me conheceram até hoje, e eu quero consertar as coisas erradas que eu fiz e que dei um mau testemunho para vocês, da minha família. Eu quero dizer a vocês que eu estou mudando, que eu sou outra pessoa. Ele está falando para Jesus, mas ele está falando para a esposa e para os filhos: eu quero mudar, eu não quero ser mais quem eu fui. Ele está enfrentando o último obstáculo desse sermão, que é o relacionamento com a família, o testemunho com a família. E Jesus olha para ele e diz: hoje veio salvação a esta casa. E aí Jesus dá a ele a maior riqueza que um judeu poderia possuir. Jesus olha para ele, para os apóstolos,
os parentes, e Jesus disse: porque em verdade vos digo que este aqui também é filho de Abraão. Você quer elogiar um judeu, quer ver o judeu ficar feliz? Você olha para ele e diz assim: eu sei quem você é filho de Abraão. É o maior tesouro, você dizer a ele: olha, você é filho de Abraão. Jesus disse: também digo a você, Zaqueu, que você é filho de Abraão. Chega, arrepia. Você é filho de Abraão, Zaqueu. Era a maior riqueza. Quando Mosley ou Usain Bolt conseguem chegar à linha de chegada, passar a linha de chegada, eles recebem um troféu. Enfrentar os obstáculos faz com que sejamos premiados. Sabia disto? Sabia? Zaqueu recebeu o seu prêmio. Jesus disse: você é filho de Abraão. Você chegou bem. No dia em que você aceitou Jesus, você se tornou também filho de Abraão, ou filho de Jesus Cristo, que Abraão é o antitipo do próprio Jesus Cristo. Se tornou filho do Deus eterno em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça. Ore ao Senhor. Aprenda a enfrentar os seus obstáculos, porque às vezes corremos tanto atrás de coisas que esquecemos de saltar os obstáculos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor nos ensine a enfrentar e saltar esses 3 obstáculos: do relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, na rua, no trabalho, na indústria, no comércio, na loja, na escola, na universidade. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a enfrentar esse segundo obstáculo, que somos nós mesmos, a nossa motivação, deitarmos-nos no divã de Deus e dizer a Ele quem nós somos. Ensina-nos, ó Deus, a enfrentar e vencer esse terceiro obstáculo, do relacionamento dentro de casa, de dar um bom testemunho, de ser uma bênção, de mostrar à esposa, aos filhos, ao esposo, aos pais, que nós somos outras pessoas, que nós mudamos, fomos mudados pelo Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém ou não amém? Eu vou perguntar de novo: amém ou não amém? Amém, glória a Deus nosso Senhor.